Deixa eu... Agora sim. Então, pessoal, nós somos o Hub RO da cidade de Porto Velho, né? Capital de Rondônia. Nós somos um espaço de fomento ao empreendedorismo inovador rondoniense. Então, aqui, o Hub, na verdade, é um espaço colaborativo onde os empreendedores vêm compartilhar suas ideias, vêm buscar mentorias, consultorias, é uma roda de bate-papo, então é um lugar de colaboração, onde as pessoas colaboram em prol do empreendedorismo, em prol da inovação, e o Hub RO não é diferente. Então, aqui no Hub, a gente quer muito, e a gente acredita muito também, que aqui vai ser que o empreendedorismo, ele é um motor para o desenvolvimento da promoção da prosperidade. Então, a gente acredita que com o empreendedorismo, com a inovação, a comunidade toda pode ser mais próspera, não só quem empreende, o empreendedor em si, mas todos aqueles que estão ao redor dele, todos aqueles que são impactados direto ou indiretamente, eles vão sentir um pouco desse impacto, vão ser mais prósperos graças a esse empreendedorismo, a essa inovação. E aqui o Hub RO, ele vem atuando em 4 vertentes, assim. Então, a gente tem o espaço colaborativo, que é o espaço físico, que fica no Porto Velho Shopping. A gente também vai trazer muito essa conexão com atores de Rondônia e também de fora de Rondônia, que é o caso da Josi hoje, ela não é daqui, então a gente vai estar sempre trazendo outras pessoas também de outros estados para fazer essa conexão, que é importante. A gente também vai fazer vários eventos, então não só essa semana que a gente está fazendo já é uma deles, mas semana que vem a gente já tem mais 2 eventos aí programados, dando um spoiler aí para vocês. Semana que vem tem até um evento muito legal, que vai ser com um empreendedor, ele também não é daqui de Rondônia, e ele, ao invés de ele contar assim, um case de sucesso dele, ele também vai falar do sucesso dele, mas ele vai contar também um pouco sobre um case de fracasso que ele teve durante a carreira dele. Então, é legal porque a gente vai ver também esse outro lado. Então, fica aí um spoiler para vocês, quem se interessar em participar, vai ser assim, só uma conversa, um bate-papo mesmo com ele, e a gente já vai começar a divulgar aí para vocês certinho. E também a gente, aqui vai ser um espaço onde que vão encontrar outras soluções. Então, quem aqui vai ter vários empreendedores com suas ideias, com suas soluções, e talvez uma dessas soluções pode ser interessante para o seu negócio ou para a sua vida pessoal, talvez algum problema que você esteja passando, esse empreendedor, ele pode resolver esse problema. Então, vai ser um espaço muito legal para esse tipo de conexão. E aqui o espaço do Hub, ele é para todo mundo. Então, a gente não está focando no público específico, a gente quer que todo o ecossistema participe aqui do Hub. E a gente está aberta das 10 às 10, de segunda a sexta-feira. Então, a gente conta com um espaço colaborativo ali, que é o Cowork, e a gente conta com 3 salas de reuniões, mais uma sala de treinamentos. Então, essas salas de reuniões e salas de treinamento, a gente sempre pede para que vocês agendem primeiro, então converse comigo, com o Michael, com a Giane antes, pelo WhatsApp ou pelas outras redes sociais, a gente está sempre de olho, para não gerar tumulto, né? Uma pessoa está usando, aí chega outra, então a gente sempre pede para agendar, mas o espaço ali, o Quark, fica aberto para quem quiser utilizar. Quem está no Hub? Então, quem está no Hub aqui são os negócios locais, os empreendedores, as empreendedoras, as universidades, a comunidade, os investidores, o poder público. Como eu falei, a gente quer abranger todo o ecossistema. E quem faz o Hub? O Hub, ele é uma iniciativa do governo do estado, através da CEDI, e está contando como empresa gestora aqui do espaço a Semente Negócios. E para quem quiser conhecer o Hub, saber mais um pouco sobre o Hub, a gente está no Porto Velho Shopping, ao lado do Tudo Aqui, ali no primeiro piso. E essas são nossas redes sociais. Depois eu vou passar aqui para vocês os links certinhos, para vocês só clicarem, tá? Esse aqui é o WhatsApp, o WhatsApp que a gente usa para agendamentos, tá? Então, é por meio do WhatsApp ou do Instagram, que a gente está sempre
respondendo ali também, a gente faz os agendamentos, ou vir aqui presencial aqui no Hub para agendar. Isso aí, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o Hub, quiser perguntar, o momento é esse. Acho que tá tudo tranquilo, né? O pessoal tá quietinho hoje, tá sextando hoje, todo mundo cansado. Sextou. Vamos fazer o seguinte, né, Amanda? Então, Elisângela, vamos fazer o seguinte. Então, assim, vocês fiquem à vontade, tá? Se quiserem colocar ali no chat uma palavra de expectativa para hoje, a gente vai começar a apresentação. Então, deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Enquanto isso... Ok? Todo mundo consegue visualizar a tela? Tá vendo? Sim. Tá vendo, Elisângela? Sim. Tudo certo? Então é isso. Hoje, né, nós estamos aqui nessa sexta-feira à noite, num horário que possivelmente nós poderíamos estar fazendo quaisquer outras coisas, e nós escolhemos estar aqui para ouvir um pouco do que é empreender e empreender como um ato de resistência. Já é um ato de resistência estarmos aqui nesse horário, né? Hoje pela manhã eu ouvi de uma colega, olha, já é uma resistência vocês estarem nesse horário, então a gente já começa muito bem. Bem, eu quero me apresentar para vocês, né, para iniciar essa conversa. Então, quem sou eu? Quem é essa pessoa que vai vir aqui falar sobre empreender como um ato de resistência? Então, eu sou Josi Santos, sou administradora, mestranda em empreendedorismo e negócios, especialista em negócios liderados por mulheres, diversidade e inovação, e atuo como gestora de projetos em empreendedorismo feminino e consultoria em inovação social aqui pela Semente Negócios. Mas esse é o meu currículo, né? Então, essas aí são as minhas cadeiras acadêmicas, essas são as partes que a gente recebe certificado na vida. Mas tem outras conexões, que são as minhas conexões com o empreendedorismo, que são conexões que não me emitiram certificados, né? E essas conexões, elas começaram ainda quando eu era criança, né? Com um contato aí, enfim, com a vivência, com a experiência com a minha mãe, Dona Paulina Maria de Souza, né? Uma capixaba, uma mulher negra, periférica aqui da Grande Vitória, que eu tive a honra, o prazer, o privilégio de conviver até os meus 13 anos de idade. Minha mãe, que era uma mulher sensacional, minha melhor amiga, né? Também uma empreendedora. Também uma empreendedora que tinha aí o empreendedorismo como um ato de resistência, né? Porque foi por meio do empreendedorismo que a minha mãe conseguiu romper as dificuldades de mercado de trabalho, algumas barreiras estruturais de preconceito, racismo e outras questões, e, né, conseguir nos conduzir aí, eu e as minhas irmãs, a Gerlane que está aqui hoje, a Paula Beatriz, que é a minha outra irmã, nos conduzir aí no melhor caminho até uma certa idade. Além da minha mãe, então, minha mãe faleceu, aliás, minha mãe foi assassinada quando eu tinha 13 anos de idade. Além da minha mãe, eu fui morar com o meu tio e a minha tia. Então, está aqui o meu tio Luiz, que é irmão da minha mãe, e a dona Vanilda, que é a esposa do meu tio. Então, essas duas pessoas são responsáveis por me conectar também com o empreendedorismo, né? E aí a gente fala no contexto de um empreendedorismo, de inovação, a gente está falando de um contexto de empreendedorismo muito por necessidade, né? Então, a minha tia, eu convivi com ela, né, desde os meus 13 anos de idade, então a gente empreendia por uma necessidade, né, de gerar renda para a família. Então, a gente fazia ali desde miçangas, brincos, bolsa para vender na escola, bordados, né, para poder vender, enfim. A gente fomos aprimorando nessa jornada de empreendedorismo até que a minha tia decidiu vender salgados, vender bolo ali na frente de casa, né? E aí eu fui com ela e a gente todos os dias aquela coisa de processo de produção, de venda, muita resistência e muita resiliência, né? Porque a gente trabalhava no meio da rua, então chovia, fazia sol, chovia, a gente tinha que tirar, minha irmã que está aqui não pode, né? Não me deixa mentir, a gente tinha que tirar as coisas às vezes nas pressas, ficava até tarde da noite, no outro dia acordar cedo para ir para a escola. Então, era sempre esse desafio, era sempre essa resistência, né? E também o meu tio,
tá aqui, seu Luiz, que ao mesmo tempo, né? Então, assim, não era um fazia e a outra fazia depois, era ao mesmo tempo, cada um cuidando de uma frente de empreendedorismo dentro da família. Meu tio tocava ali o negócio dele, tocava a distribuidora. Na época ele vendia ali no porta a porta, hoje ele já tem uma distribuidora de açaí e sorvete, tem uma fábrica que atende todo o estado, atende outros estados. Então eu cresci nesse ambiente, né? Eu cresci nessa família. Eu tinha ali os meus trabalhos fora de casa, mas quando eu chegava em casa era esse contexto, assim, de fazer gestão de negócios, de compras e vendas e pensar em outras soluções. Esse foi o meu primeiro contato. Bem, e aqui, né, eu faço questão de dizer que não é uma trajetória linear, tá? Então, não tomem isso como, ela fez isso primeiro, depois ela fez segundo. Não, não é uma trajetória linear. Eu só organizei de uma forma que fizesse sentido para vocês. Mas, enfim, nessas histórias tem muitas idas e vindas, erros e acertos, né? E aí, a minha outra conexão também com o empreendedorismo é por meio da minha rede, né? Das minhas amizades, das outras mulheres que fazem parte da minha vida também. E aí, que nessas conexões, né, com essas mulheres que também fazem parte da minha vida, uma vez conversando com uma amiga muito próxima, a gente compartilhou aí um desejo de desenvolver um projeto que tivesse como foco promover o empoderamento de mulheres, em específico mulheres negras, por meio do empreendedorismo. E é isso lá em 2015, quando a gente ainda nem falava sobre empoderamento. Não é que a gente não falava, a gente sempre falou. Né? Quando isso não era tão transmitido na mídia, né? Não estava ali em tanta evidência, né? Em todos os canais de comunicação, enfim. Então, a gente decidiu, então nós nos juntamos aqui, são todas as mulheres, nós usamos aqui muito a teoria do effectuation, né? O que a teoria do effectuation propõe? Para que você inicie um negócio, você só precisa, inicialmente, de 3 coisas. O que você sabe fazer, quem você conhece e o que você já tem. Então, a gente juntou aqui o que cada uma de nós sabia fazer, quem a gente conhecia, o que a gente já tinha para desenvolver o projeto Mulheres Negras Empreendedoras em 2015. E aí, o que nós fizemos? Juntamos mulheres que são empreendedoras, mulheres negras de diversas áreas de atividade, então, desde moda, estética, dança, comercialização de produtos. Nós juntamos essas mulheres, escrevemos um projeto que ele iria acontecer durante o mês de setembro, lá em 2015, num dos principais shoppings da Grande Vitória. Então, assim, foi a primeira vez que a gente realizou esse projeto, que nós realizamos um projeto desse tamanho também em um shopping, né, dentro de um shopping aqui na Grande Vitória, e principalmente com esse foco, né, que é trabalhar com mulheres negras empreendedoras. Bem, e aí, além desse projeto, né? Porque quando a gente começa a empreender, quando a gente começa a se movimentar, a gente não vai parar nunca, né? Então, fizemos esse projeto. Aqui é uma das fotos também da entrega, e como vocês já sabem, né? A minha família está sempre presente. Essas 3 cabecinhas aqui embaixo são dos meus irmãos, né? Logo depois, nós também, depois, 2017, de uma inquietação, também de uma vontade de fazer mais, né, e entregar mais para essas mulheres, nós fizemos o seminário Afroempreendedorismo, que é essa turma aqui de baixo, que o objetivo foi acelerar os negócios dessas mulheres, ou seja, fornecê-las ferramentas, instrumentos de gestão de negócio, comercialização de produtos, exposição de produtos, e ao final, né, a gente realizaria feira de negócios para comercializar. Então, isso aí foi né, da minha rede de amizades. Depois, aos 28 anos eu entrei na graduação, depois de ter trabalhado em algumas organizações, né? Então, desde pizzaria, clínica médica, operadora de plano de saúde. Aos 28 anos eu entrei na graduação e comecei a cursar administração. Bem, porque fazia muito sentido para mim, muito sentido na minha trajetória, né? E era algo que eu gostaria de continuar fazendo. E aí, que na graduação, alguém que já tinha vindo do mercado, já tinha trabalhado em pequenas empresas, eu me sentia meio que um peixe fora d'água em alguns conteúdos, porque eu achava que muitas das vezes os conteúdos teóricos não faziam sentido para o universo de empresas que eu já tinha trabalhado, que eram pequenas empresas. Então, na faculdade, depois desse incômodo, pensei, o que a gente pode fazer aqui na faculdade para trazer e tornar esse conhecimento um pouco mais próximo da realidade da maioria dos negócios? Né? Então, a gente sabe que nós temos algumas grandes empresas
dentro do mercado brasileiro, mas que, em sua maioria, são pequenas empresas. Então, como é que a gente consegue fazer para trazer essa realidade? Bem, então foi assim que a gente juntou um grupo de estudantes, né? E aqui, coincidentemente, nesse dia, a gente só tinha as meninas da empresa Júnior e nós fundamos uma empresa Júnior. O que é uma empresa Júnior, Josi? Uma empresa que nasce na universidade, que tem como objetivo promover e aplicar consultorias em pequenos negócios. Tudo isso sob a orientação de professores. Então, nós criamos ali uma mini consultoria. E foi uma das minhas primeiras experiências com consultoria de negócio, né? Que é a atividade que eu desenvolvo hoje aqui na Semente Negócio. Então, na Faculdade de Empreendedorismo por meio da Empresa Júnior, por meio dos eventos da Federação de Empresas Juniores. Então, essa foto eu trouxe porque é muito engraçada, assim, né? Nós tivemos um evento, um encontro com todas as lideranças das empresas júniores aqui do estado, e aí, nesse evento, foi a nossa vice-governadora para falar justamente sobre empreendedorismo feminino. E o meu trabalho de conclusão de curso, eu estava estudando nesse viés, né, de mulheres empreendedoras. E aí ela estava lá, fizeram uma foto, engraçado que saiu no Diário Oficial assim, né? Em 7 de 2019, a vice-governadora fala sobre empreendedorismo feminino. E eu estava com o microfone na hora. E aí eu recebi muitas, né, enfim, muitas mensagens dos meus amigos que trabalham no governo, falando assim, ué, desde quando que você é vice-governadora, Josi? Então, assim, foi um momento, foi engraçado, assim, né? Além disso, né, aqui tem uma foto com a turma da empresa Júnior também, a gente desenvolveu vários eventos de inovação e empreendedorismo dentro da universidade. E aí, quando a gente fala na temática, né, na questão da resistência, é assim, eu fazia todas essas coisas, mas eu trabalhava durante o dia, eu fazia faculdade à noite, né? Então, eu trabalhava durante o dia, enfim, nas minhas respectivas funções. E na faculdade, eu fazia o possível para poder conseguir participar do máximo de atividade que eu pudesse e que potencialmente também fosse me proporcionar aí um desenvolvimento um pouco melhor, né? Fosse agregar na minha trajetória, tanto acadêmica, mas depois da faculdade. E as coisas, como é que seriam depois? E aí, né, por fim, aqui, minhas conexões com o empreendedorismo é um pouco mais a minha jornada profissional. Então, assim, eu finalizei a minha graduação entregando um trabalho de conclusão de curso que trabalharia sobre as questões de políticas e práticas de gestão de pessoas voltada para as mulheres nas organizações. Mas, Josi, por que você está falando de empreendedorismo e empreendedorismo feminino e você foi fazer um trabalho de conclusão de curso olhando para a política de gestão de pessoas voltada para as mulheres? Você não deveria fazer alguma coisa na área da gestão? Bem, vou responder por quê. Porque um dos motivos que levam as mulheres ao caminho do empreendedorismo é justamente essa dificuldade em conseguir conciliar a carreira profissional com a vida pessoal, principalmente após a maternidade. Ou seja, as organizações ainda não enxergam as mulheres a partir dos seus particulares, das suas características particulares, né? Então, assim, mulheres têm umas necessidades que são específicas de gênero, a questão da maternidade, né? Então, todas essas questões impedem dificultam com que as mulheres permaneçam no mercado de trabalho. E aí, como consequência disso, elas buscam o empreendedorismo como forma de suprir, né, essa questão de geração de renda e conciliação com a família. Então, por isso que eu fui estudar políticas e práticas de gestão de pessoas, para entender como é que as organizações estão cuidando dessas mulheres, como é que elas tratam essas mulheres, cuidam e desenvolvem essas mulheres. Além também, porque como eu estou no Estado do Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo ele tem altos índices de violência e feminicídio, né, contra a mulher. Então, assim, também buscar entender que se nós somos um dos estados que vai ranquear aí os índices de violência e também de feminicídio, quer dizer que tanto essas mulheres quanto esses agressores, enfim, os criminosos, eles fazem parte de alguma organização. E como é que essa temática está sendo trabalhada, né? Então, é uma das coisas que eu busquei entender, também como forma de a gente tentar resistir, né, todos os dias. E aí, aqui tem alguns dos trabalhos que eu desenvolvi, né, profissionalmente, então, liderando projetos com foco em mulheres empreendedoras, isso aqui quando eu passei pelo Sebrae, né, Espírito Santo. Nós também fizemos um evento que tinha como foco inovação
E aí nós trouxemos, né, para o centro do palco falar sobre diversidade, ou seja, trazer mulheres negras também para esse contexto da inovação, né, que ainda não é um contexto muito diverso, né, então trouxemos para esse debate. E aqui é uma foto de uma das minhas primeiras consultorias, quando eu comecei a desenvolver a minha consultoria com foco em mulheres empreendedoras, e que a gente tinha aí na companhia essa aqui, é a dona do salão, né, empreendedora, e ela tinha recém se tornado mãe, né? Então a gente estava nesse processo de entender como é empreender, sendo mãe, enfim, sendo gestora, sendo líder e sendo mulher. Bem, tá, mas até aqui eu falei muito sobre empreendedorismo feminino, sobre as questões das mulheres, mas vocês já pararam para pensar de qual é a necessidade de a gente falar em empreendedorismo feminino? Por que a gente não fala só empreendedorismo, né? Por que a gente não trata o empreender como sendo para todas as pessoas? Empreender é uma coisa só, Josi. Alguém tem ideia? Alguém quer falar? Ou Elisângela, se quiserem colocar no chat também, pode me falar, tá? Beleza. Pessoal, quiserem ir colocando aqui no chat, se estão com vergonha de falar, eu vou ler aqui para Josi, tá? O que será que a gente fala em empreendedorismo feminino? Passa alguma coisa pela cabeça de vocês? O que a gente precisa falar? E não é só empreendedorismo. Eu sou muito resiliente ao silêncio também. Sabe? Então, vamos lá. Então, assim, há uma tendência em sermos cegos em termos de gênero, né? Quando a gente ignora as diferenças entre homens e mulheres e as suas razões, suas formas, suas capacidades, quando o assunto é empreendedorismo. Então, a gente tem essa tendência de ignorar algumas questões que vão acometer a jornada do homem ou a jornada da mulher, né? E aí é por isso que a gente precisa falar sobre empreendedorismo feminino. E quando a gente entra, né, nesse assunto, empreendedorismo feminino, a palavra que vai se destacar é justamente desigualdade, né? Então, como eu trouxe anteriormente, a questão da mulher, né, das dificuldades, dos desafios em conseguir conciliar aí, né, a vida pessoal e a carreira profissional. Mas isso é por quê? Mas elas podem conseguir. Mas é justamente por questões de desigualdades sociais, e não é assim uma questão que é única e exclusiva de uma pessoa, é uma questão da nossa estrutura social, da forma que foi construída a nossa estrutura, né? Quando desde lá de sua base, as mulheres, elas sempre eram demandadas e responsáveis pelas questões de cuidados da casa e dos filhos, né? E os homens tinham como responsabilidade o trabalho fora de casa. Só que, né, houve toda uma questão de evolução no mercado de trabalho, né, principalmente no período pós-guerra. Então, as mulheres, elas começaram também a frequentar o trabalho fora de casa. Só que essa evolução aconteceu de tal forma em que as atividades do lar, o compartilhamento das atividades do lar não foi acontecendo de uma forma tão igualitária, né? Então, assim, algumas questões que são importantes a gente lembrar quando a gente fala nas questões de gênero, especificamente, né, no que diz respeito à trajetória feminina. A gente precisa olhar para as questões de discriminação. Como assim, Jô, de discriminação? Discriminação é a exclusão das mulheres do meio ou do feminino, né, em certas áreas, justamente porque elas são mulheres, né? Sabe aquele preconceito de a gente dizer assim, olha, mas que não vai ser engenheiro porque é mulher, ou que não deve realizar determinada atividade porque é mulher, né? Então, isso é uma questão de discriminação, vai discriminar pelo gênero. Equidade, né? É uma outra palavrinha também que é importante a gente trazer. O que é equidade? Equidade são medidas, né, que compensam as desvantagens históricas e sociais, né? Então, a gente está falando de uma questão estrutural,
que é histórica e que é social, ou seja, de toda uma sociedade, não somente de um grupo ou de uma pessoa específica, e que impede o desenvolvimento de homens e mulheres em igualdade de condições, né? Então, existem questões estruturais que impedem que esse desenvolvimento aconteça. Então, é preciso que a gente promova aí ações que promovam a equidade. E a igualdade de gênero, né? Que ela é alcançada justamente quando as mulheres e os homens têm as mesmas oportunidades para se desenvolverem plenamente o seu potencial e se beneficiar dos resultados deles, né? E aí, falando em resistência, então, já que empreender é um ato de resistência, fiz o exercício de ir lá buscar, né? Então, resistência, já por suas vias, né, de significado ali no dicionário, então, já é um substantivo feminino. Então, a gente já tem aí das questões, né, que a gente vai falar do empreendedorismo feminino, a resistência é um substantivo feminino e é um ato ou um efeito de resistir, né? Mas e a resistência no empreendedorismo feminino, Josi? Onde ela está? Bem, é importante a gente trazer aqui uma questão histórica, né? Que nós sempre fomos resistências, né? Então, no passado, nós fomos resistência. Nós quem? Aqui, quando eu estou falando, eu falo nós, mulheres negras, em que resistir, construir e avançar sempre, né, em conjunto, são os verbos que as mulheres negras carregam consigo historicamente. Uma vez que no período pós-escravidão, né, elas lutavam para conseguir comprar as cartas de alforria dos seus parentes, enfim, das outras pessoas pós-período de escravidão, e como elas faziam isso? Como elas faziam para poder gerar renda, né? Para poder conseguir comprar essas cartas de alforrias? Elas praticavam atividades empreendedoras. Então, vendiam ali os seus quitutes, vendiam ali o seu artesanato, né? Então, tinha uma atividade comercial. Então, as mulheres negras foram as primeiras empreendedoras, né? Desenvolver atividade de empreendedorismo para conseguir resistir a uma condição social. Então, a resistência ao empreendedorismo, ela tem seus fundamentos desde lá de 1800. E aí, né, tivemos um desenvolvimento enquanto sociedade, chegamos aí na realidade atual, houve um desenvolvimento na questão e a inserção da mulher no mercado de trabalho, mulheres começam a empreender, e recentemente, né, a principal pesquisa sobre empreendedorismo do mundo, que pega aí dados de 49 países, mostra, né, que mostrou na sua última edição que o Brasil, ele ocupa aí o 7º lugar do ranking, né, em proporção de mulheres à frente de empreendimentos iniciais. Ou seja, de 49 países do mundo, o Brasil ocupa o 7º lugar em mulheres à frente de empreendimentos iniciais. Ou seja, aqueles até 5 anos. Né? Então, é um número importante, considerável de mulheres desenvolvendo práticas empreendedoras. E resistindo a todas aquelas questões que eu trouxe anteriormente, né? Então, resistindo a todas as questões de discriminação e desigualdade, de preconceito, em ter que conciliar a vida pessoal, a carreira, né? Bem, e aí, e além de todos esses desafios, no último ano, né, nós tivemos aí a questão da pandemia, né? Então, que a pandemia, ela impactou potencialmente os negócios, e aí a gente tem pesquisas que mostram, né, que evidenciam que os negócios liderados por mulheres foram um dos mais impactados. E a gente tem também evidências de que negócios liderados por mulheres negras, principalmente periféricas, foram um dos mais impactados por esse processo de pandemia. E isso por quê, Josi? Isso justamente porque esses negócios, eles não tinham aquela questão estrutural, né? Aquele embasamento estrutural de gestão de negócio, de controles financeiros, de planejamento financeiro, né? Então, no momento de crise, de escassez, enfim, essas pessoas, elas são mais impactadas, né? Então, durante a pandemia, então, a maioria dos negócios foram impactados no seu funcionamento, os negócios liderados por mulheres. E aí, numa última pesquisa realizada pela Rede Mulher Empreendedora, né? Que é uma das maiores redes de empreendedorismo feminino aqui do Brasil, ela trouxe algumas informações em relação a esses negócios liderados por mulheres durante a pandemia. Então, a gente tem aqui um dado que 47% dos negócios liderados por mulheres
continuaram funcionando com limitações, ou seja, continuaram resistindo, né? Porque, como eu coloquei no post, eu acho que quem viu lá quando eu repostei, né, a publicação aqui do Hub, desistir nunca foi uma opção, né? Então, quando a gente fala no quesito de empreendedorismo feminino, principalmente mulheres que empreendem para sustentar as suas famílias, né? São chefes de família, desistir não é uma opção. Então, elas continuaram, né, funcionando ainda assim com as limitações. E 20% dos negócios liderados por mulheres tiveram aí uma paralisação completa das atividades, ou seja, tiveram realmente que fechar as portas durante o período mais complexo aí da pandemia. Além disso, né, 85% aí dos negócios liderados por mulheres retomou o seu funcionamento, tanto de uma forma integral e parcial, né, e com as flexibilizações. Então, agora a gente também tem um cenário um pouco mais positivo, né, porque a gente tem os avanços de todas as vacinações, então a gente tem uma expectativa mais positiva. Bem, e aí, essa pesquisa também trouxe algumas informações em relação ao que as mulheres fizeram, né? Na verdade, foi pesquisado homens e mulheres, mas para saber o que os empreendedores fizeram aí nesse momento de desafio, né? Que foi a questão da pandemia. Então, assim, as mulheres, né? Elas deram mais foco nas questões estratégicas do negócio, enquanto os homens buscaram cortar os gastos e obter empréstimos. Ou seja, as mulheres deixaram de olhar para as questões de execução do negócio e elas começaram a olhar o negócio de uma forma mais ampliada, de uma forma mais estratégica, né? Onde é que a gente quer chegar? O que a gente pode fazer como um todo, né? Então, isso que quer dizer que as mulheres começaram a olhar com um olhar mais estratégico para o negócio, enquanto os homens buscaram ali cortar os gastos, enfim, e buscar empréstimo para poder manter aí, enfim, os custos fixos do negócio. E a pesquisa também, né, levantou aí que interesse e resiliência foram as palavras-chave relacionadas ao empreendedorismo feminino, né, gente? Então, assim, como vocês bem disseram no início, né, resiliência, resistência estão diretamente relacionados tanto ao fato de empreender e principalmente pelo fato de ser um empreendedorismo feminino durante a pandemia, né, gente? Então, haja resiliência para que a gente conseguisse aí passar por tantos desafios. E aí a gente fala da ordem de gestão de negócio, das ordens psicológicas, né? Das ordens sociais, então a gente tem que tratar as questões dos individuais e as questões de um coletivo, né? Então, haja resiliência e interesse, justamente porque elas buscaram se desenvolver mais, né? Elas buscaram outras alternativas, buscaram soluções para os seus negócios, né? De uma forma muito resistente. Bem, outras coisas importantes, então, assim, estou trazendo esses dados porque quem estiver empreendendo, inclusive, se tem algum empreendedor aqui que quiser compartilhar, se faz sentido para você, que eu estou trazendo aqui, né? A pesquisa também mostrou o seguinte: 88% das mulheres, elas dizem que têm mais interesse em empreender após a pandemia, né? Então, dado todos os desafios que foram vivenciados, há aí um interesse em empreender após a pandemia. E 76% delas, ou seja, uma grande maioria, afirma que elas concordam com a seguinte frase: que o meu negócio é muito importante para mim, por isso eu preciso fazer de tudo para mantê-lo funcionando, né? Então, aqui é a resistência na prática e na vida, né? Então, assim, quando a gente fala de empreendedorismo feminino, a gente está falando de negócios que nascem não somente por uma necessidade comercial, por uma necessidade capitalista de mercado, né? Muitas das vezes, esse negócio que nasce liderado por uma mulher é um negócio que nasce de uma necessidade, como eu disse, de ter que conciliar aí, né? De tentar conciliar uma vida pessoal com uma vida profissional, né? Ter uma carreira, ter um negócio, gerar renda, né? Também para a família, que a gente tem no contexto brasileiro aí, né? Grande parte das famílias brasileiras, principalmente as famílias de baixa renda, são chefiadas e lideradas por mulheres,
Então, esses negócios que se iniciam, são negócios que vão sustentar toda uma família, né? Que vão manter toda uma história ali. E que vão desenvolver também uma comunidade, uma vez que a mulher, quando ela empreende, ela tende a trabalhar com mais mulheres, né? Então, isso são dados estatísticos, né? A gente tem dados que comprovam que mulheres empregam mais mulheres, né? Então, é toda uma movimentação e geração de emprego e renda. Além disso, a gente tem ali que 68% das mulheres dizem que são, né? Elas se dizem mais capazes de se adaptar às mudanças, né? Frente a todos os desafios vivenciados até então. A gente se sente mais forte, né? Mais resiliente, mais resistente para poder superar outros desafios que possam surgir à frente, que certamente irão surgir, porque quando a gente fala de empreendedorismo é desafio puro. Tinha que ter esse, Elisângela. Empreendedorismo é desafio puro. O próximo, você já sabe, né? Bem... Deixa eu até anotar. Empreendedorismo é desafio puro. E também, assim, 65%, né, dessas mulheres, elas se dizem mais fortes. Então, por todas essas questões que a gente sabe. Queria perguntar para vocês, antes de passar para os próximos slides. Faz sentido? Fez sentido essas coisas ditas até aqui? Faz sentido para a realidade de vocês? Ou para as mulheres empreendedoras que fazem parte aí, enfim, da vida de vocês, enfim, da comunidade de vocês? Não faz sentido. Faz, Brenda? Só não tratou o primeiro, né? No caso de após a pandemia. Tem muita gente que está aproveitando a pandemia para poder iniciar um negócio. Sim, sim, exatamente, né? Porque, assim, o empreendedorismo, ele vai nascer de... O que é empreender e inovar, né? É resolver problemas reais em situações de extrema incerteza. Então, são problemas reais, demandas reais. E a pandemia, ela trouxe muitas necessidades reais, né? Então, a gente tem aí um aumento do volume de operações no e-commerce, que é venda pela internet, porque as pessoas mudaram o hábito de consumo, as pessoas não estavam saindo para consumir. Então, houve um aumento nessa demanda de consumo via internet, né? E também o surgimento de outras ações, de outros serviços. Então, serviços de combos e boxes via delivery, né, de materiais, por exemplo. A gente já tinha esse serviço disponível que era compra online, mas com a pandemia isso se intensificou, isso melhorou também, né? Enfim, muitas oportunidades foram surgindo. Das crises, então a gente tem aí algumas frases, né? Das crises nascem as oportunidades, né? Não quero dizer que seja uma coisa benéfica. Que bom que aconteceu a pandemia. Longe de mim, né, gente? A gente sabe que, enfim. Mas que a gente consegue ter oportunidades de desenvolver ali, muitas pessoas desenvolveram os seus negócios, mesmo nesse contexto de crise. Ok, mas eu estou falando aqui que elas tiveram, né, as mulheres empreendedoras tiveram todos esses desafios, foram resilientes e resistentes, né, durante esse processo, mas é importante a gente lembrar que elas não estavam sozinhas, né? Apesar de o empreendedorismo feminino ter por característica ser o empreender mais solitário, né? É justamente porque é equipe, muitas das vezes, é o quê? Ela é a dona do negócio, ela é gestora do negócio, ela é recepcionista, ela é o marketing, ela é todas as coisas do negócio, né? Tem essa característica de ser equipe, mas elas não estiveram sozinhas. Porque as pesquisas também apontaram que 90%, gente, né? Uma grande maioria das mulheres, elas buscaram mais apoio e conhecimento para os seus negócios. Ou seja, elas buscaram auxílio, né? Então, tanto em grupos, né? Quanto em conteúdos na internet, né? Então, e 65% delas participaram aí de algum curso, de alguma capacitação voltada justamente para o empreendedorismo, né? Vocês que estão aqui, que são empreendedoras, quantos cursos vocês não fizeram desde março de 2020 até então? Com foco em empreendedorismo, com foco em desenvolver os negócios de vocês, né? E aí, quando a gente fala que as mulheres elas não estavam e elas não estão sozinhas,
A gente, inclusive, reforça, né, que a Hub RO também é um espaço de apoio, network e fortalecimento de mulheres. Como a Lisângela trouxe lá no início, né, a Hub ela é justamente esse espaço para que você consiga aí desenvolver suas atividades, encontrar e se conectar com outras pessoas e não desenvolver aí essa prática de uma forma tão solitária, né? Então, é importante que vocês busquem as comunidades de vocês, né? As comunidades inovadoras, as comunidades empreendedoras, as comunidades de mulheres empreendedoras, para que vocês se fortaleçam, né? Então, a gente sempre fala, juntas somos mais. E aí, o que eu quero trazer aqui também é alguns casos, né? Alguns exemplos de mulheres que estão empreendendo e resistindo com os seus negócios inovadores, né? Com soluções inovadoras e também de impacto social, que é o quê? Negócios de impacto social são negócios que nascem do propósito de atender alguma demanda social. Além de empreender, você ainda está fazendo um bem para o mundo, para a sociedade. E aí, aqui, eu trouxe 2 exemplos que são de empreendedoras que eu tive a honra, né? Porque quando a gente tem aí diante da gente essas mulheres empreendendo com impacto, eu tive a honra de ter sido a consultora dessas 2 meninas, né? Que são as empreendedoras fundadoras da Vulvárias. O que é a Vulvárias, Júlia? A Vulvárias é um negócio de impacto social que usa a tecnologia para quebrar padrões corporais, construindo aí vulvas e clitóris em 3D. Gente, olha o que essas meninas fazem, em 3D. Além delas produzirem produtos, né, voltados para a educação, saúde, autoconhecimento e representatividade. Então, qual foi a demanda, né, que elas identificaram no mercado? Então, a gente tem aí uma questão das vulvas, né? Então, órgãos de pessoas que têm vulva. Então, elas identificaram que, tanto para uma questão ginecológica, né, para profissionais que trabalham na área de ginecologia, tinha um modelo que era um modelo padronizado, né, com uma estética única. Só que a gente sabe que, assim como diversas coisas no nosso país, as questões dos órgãos também são diversos. Então, elas que são profissionais, as 2 são doutoras em sexologia, né? Elas, enfim, possuem aí toda uma questão de graduação, toda uma carreira nesse segmento, e elas pensaram, né? Então, assim, entendendo essa demanda de mercado, como é que a gente consegue fazer para melhorar? O que a gente pode fazer para desenvolver algo que vai impactar positivamente, que vai trabalhar uma questão de autoestima feminina também, empoderamento feminino, e trabalhar a educação sexual por meio desses protótipos que elas desenvolvem, né? Então, aí elas foram aceleradas no VaiTech, que é um programa que tem como objetivo desenvolver e acelerar negócios da periferia da Grande São Paulo, né? Então, a gente encerrou aí há 1 mês, mais ou menos, né? Essa aceleração, e elas estavam lá conosco. Então, assim, foi um prazer, porque são mulheres empreendendo e resistindo por meio aí, enfim, dos seus negócios. Outro exemplo são as empreendedoras da Free Soul Food, que é um negócio de impacto social, que além de integração econômica, né, de mulheres negras e a geração de impacto na cadeia, toda uma cadeia, né, da questão gastronômica, elas abrangem aí parceiros sociais, né, e nanoempreendedoras. Então, tudo isso, todo esse trabalho delas tem como objetivo produzir e servir comidas funcionais, bem temperadas e com ingredientes frescos de alto valor nutricional. E elas trabalham também com mulheres refugiadas, né? Então, é um negócio de impacto social que tem como objetivo também gerar renda, né? E uma questão social para essas mulheres refugiadas. Então, a Janete aí, né? Tá aí, são mãe e filha, as 2, assim, também foram as minhas empreendedoras. Eu tive a honra de ter sido a consultora delas, então depois vocês podem procurar aí Free Soul Food. Elas são lá de São Paulo também, e são empreendedoras que seguem resistindo por meio dos seus negócios. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá fazendo sentido, Júcia? Ou não está fazendo sentido? Além desses negócios de... Opa, eu ia falar, mas tá assim, tá fazendo sentido, tá tudo bem. Tá, Brenda? Então tá. Além desses 2 negócios, que são negócios inovadores, né?
Inovação tanto na sua forma de, no seu modelo de negócio, na forma de atuar, na forma de operar, né? Por exemplo, aqui nas empreendedoras da Free Soul Food, o modelo de negócio delas inicialmente, ele foi pensado todo presencial. Então, elas serviam ali coffees, né? Corporativos, e aí era tudo, tinham os eventos, era tudo no presencial. E aí elas faziam esse trabalho com as mulheres também presencialmente. Veio a pandemia, elas tiveram que mudar e modelar o modelo de negócio delas, né? E tiveram justamente que resistir a todos esses desafios. Então, elas pensaram e lançaram cestas, né? Que elas chamaram de cestas inclusivas, no qual elas disponibilizavam ali alimentos, do qual as pessoas tinham condições de preparar aí suas próprias refeições, aí tinha todo um toque, né, com as especiarias, enfim, com toda a questão e a inteligência gastronômica dessas duas, né, mas elas foram se reinventando, trabalharam mais os canais, né, de contato com o cliente, tanto WhatsApp Business, tanto Instagram, quanto desenvolver o próprio site, né, para poder vender online, então elas trabalharam toda essa estrutura, as duas, né, mãe e filha, então assim, a Janete, né, eu fico encantada, eu ficava encantada cada vez que eu ia para assessoria com ela, assim, porque, né, é uma mulher, já é uma mulher madura, assim, né, enfim, vamos dizer, uma senhora, e com uma inteligência, com uma criatividade, com uma vontade de resolver as questões, assim, inspiradora. Eu saía de cada sessão extremamente inspirada por essas mulheres, assim, que apesar de todos os desafios, estavam lá dispostas a promover uma solução, encontrar uma solução a todo momento. Além desses negócios inovadores, a gente tem no nosso contexto brasileiro, não sei se todos vocês conhecem essa figura, que é Zica Cis. A Zica Cis é a fundadora do Beleza Natural, né? E a gente pode considerar, quando a gente fala de processos e negócios inovadores, negócios disruptivos, né? Que é o quê? São aqueles negócios que vêm para mudar a forma de operar do mercado. Por exemplo, o Uber, né? Ele veio para disruptar aí o mercado de transporte, né? De transportes e serviços para a população. Então, né, toda uma malha ali, enfim, de transporte tiveram que se adaptar, se readaptar com a entrada do Uber aqui na economia, enfim, no mercado. A Zica, ela fez a mesma coisa no segmento de beleza, no segmento de cosmético voltado a cabelos crespos e cacheados, né? Então, assim, eu vou passar daqui a pouco o vídeo dela para a gente poder assistir. Então, a Zica, ela é a cofundadora e sócia do Instituto Beleza Natural, né? Então, ela é a dona aí de um modelo de negócio sustentável e escalável, ou seja, ele se paga e ele tem condição de ser replicado para outras regiões, para outros estados, para outras cidades, sem perder a sua essência, né, e sua característica inicial. E ajudou a transformar aí o Beleza Natural em uma das maiores redes brasileiras especializadas em cabelos crespos e cacheados, né? Que possui hoje mais de 1.700 funcionários e, olha só, gente, e movimenta aí um faturamento de mais de 250 milhões de reais. Quando eu falo, eu faço questão de dar uma pausa quando eu falo isso, porque toda essa movimentação, todo esse impacto nasceu de um sonho grande de uma mulher ali na sua comunidade, na sua periferia, que resistiu a todas as questões de racismo, preconceito, discriminação, enfim. Vou passar um videozinho rapidinho da história do Beleza Natural, ok? Josi, eu acho que tá sem som o vídeo. Josi. Oi? Tá sem som o vídeo. Calma então, pera. Tá sem som? Sim. Vai ter que compartilhar de novo. Tá. E aí a gente vai passar o vídeo e depois a gente vai para o encerramento, tá? Já estamos encerrando. Vou compartilhar aqui.
Eu sou Leila Velez, sou hoje presidente e cofundadora do Beleza Natural. E aí, gente, bom dia! Bom dia! Boa! A gente começou há 21 anos atrás e numa história assim que ninguém acredita, né? A gente começou com uma ex-empregada doméstica, um ex-taxista e 2 ex-atendentes de lanchonete do McDonald's, né? 4 sócios, tinha tudo para dar errado. A gente acreditava muito num sonho e era tudo que a gente tinha. A história do Beleza Natural começou em 1993, quer dizer, na verdade, 10 anos antes disso, né, quando a Zica se tornou cabeleireira, minha sócia, e ela queria uma solução para um cabelo crespo, super rebelde, né, que era o caso dela, da família e de vários amigos, e não existia nada no mercado. E a gente queria realmente uma transformação verdadeira, um produto que transformasse os fios, desse balanço, cacho, movimento, e não existia naquela época. Então a Zica começou a misturar matérias-primas com produtos que já existiam. Aí testava no próprio cabelo, o cabelo caía, ficava careca, testava no Rogério, que é irmão dela e hoje também é sócio, que acontecia a mesma coisa, na família, nos amigos. Isso levou 10 anos. 10 anos de tentativas e erros e assim, muita crença de que era possível, né, criar algo que fosse inovador nas condições mais amadoras possíveis. Paralelo a isso, eu e o Rogério trabalhávamos no McDonald's. Eu comecei a trabalhar lá com 13 anos. Conheci o Rogério lá, nós ficamos amigos, eu conheci a Zica através dele, a gente criou uma grande amizade, né, e viramos líderes de torcida, ali acompanhando os testes no fim de semana, na família, viramos cobaia, né, o Rogério bem antes, né, eu depois, graças a Deus, já numa fase onde a fórmula estava mais estabilizada. 10 anos depois a gente conseguiu chegar à conclusão de que aquele produto estava pronto para ser comercializado. Então a gente foi buscar a ajuda de uma pessoa que entendia realmente como é que você registrava um produto, né, uma química, transformou aquela fórmula numa estrutura para ser formalizada, né, para se fazer o registro na Anvisa. E ao mesmo tempo a gente buscou os primórdios do nosso conhecimento de McDonald's, que era entender como você transforma uma empresa que era local numa multinacional presente no mundo inteiro, garantindo padrões de qualidade, de atendimento, de serviço. Então a gente adaptou o que a gente conhecia de McDonald's, de padrões de atendimento e de qualidade, para um serviço de beleza, transformando cada serviço dividido em várias etapas e cada etapa sendo feita por um especialista. Então a fórmula era aplicada dessa maneira, né? Então, o super relaxante, que era o carro-chefe, era aplicado em 7 diferentes estágios, cada estágio feito por uma pessoa diferente, um especialista. Com isso a gente conseguiu um processo que tinha muito mais produtividade. A entrega final tinha uma qualidade muito superior, porque a gente sabia que a pessoa que faz várias vezes a mesma coisa de uma maneira, né, completa, ela ganha uma velocidade, uma agilidade muito maior do que um cabeleireiro que faz todos os processos, com todas as diferentes técnicas que o serviço exige. Então a gente conseguiu criar um conceito de negócio muito diferente, mas ainda éramos 4 loucos, né? Eu, Rogério, Zica e Jair, não tínhamos dinheiro, o Jair era taxista, resolveu vender o Fusquinha táxi dele para ser o nosso investidor, nosso angel. E foi assim que a gente começou. A gente percebeu que a gente tinha que focar naquilo que era muito próximo à nossa realidade. Os nossos clientes eram muito parecidos com a nossa vida. Nós éramos provenientes de comunidades também e a gente percebeu que existe uma lacuna gigante de pessoas que queriam uma solução, uma transformação para o cabelo, mas queriam que fosse por um valor acessível, num ambiente bacana, respeitoso, bonito, bem decorado. Isso não existia. Então, a Beleza Natural nasceu de um conceito que era mais do que o serviço, do que o produto. Era uma experiência de relacionamento com o consumidor, com a cliente, muito especial. E nós conseguimos transformar aquele espaço, que no começo era uma casinha de 30 metros quadrados, num lugar onde as pessoas iam lá para promover sua autoestima. Se transformar em pessoas mais felizes, não simplesmente mais bonitas. E cada dia que passava, né, a gente começou a perceber que a loja abria às 8 e fechava às 6, mas já começava a se formar uma fila às 7, depois às 5, depois às 4 da manhã. A gente já não conseguia mais fechar às 6, fechava às 7, às 8, às 10, à meia-noite. Era uma loucura, a gente começou a distribuir senhas. E logo na primeira hora as senhas se esgotavam, né, já tinham filas se formando muito cedo. E a gente pensou, caramba, que fantástico, né? Porque no começo a gente não tinha nem cliente, nem dinheiro para fazer propaganda, então o que eu fazia era fazer uma xerox. E era assim, um texto que eu achava que era, né, a coisa mais fantástica do planeta, mas hoje eu olho e morro de rir. Mas era do tipo, se seus cabelos são um problema, nós somos a solução. Venha conhecer a Beleza Natural, blá, blá, blá. E a gente colava aquele texto no vidro, atrás dos motoristas de ônibus, nos ônibus, né, que circulavam no bairro.
E aquele ônibus circulava, quando chegava à noite ia para a garagem, os supervisores mandavam arrancar tudo, no dia seguinte a gente ia, colava tudo de novo. E assim começava, foram os nossos primeiros clientes que foram atraídos dessa maneira. E não parou mais, né? O boca a boca fez outras pessoas chegarem, depois tomamos a decisão de abrir novas unidades. Hoje, Beleza Natural tem a sua fábrica, mas muito mais voltada para pesquisa e desenvolvimento. A maior parte dos nossos produtos já é feita com empresas terceirizadoras, porque já tem uma escala que interessa, né? Bem diferente do começo. A gente tem uma equipe hoje de 3.000 pessoas e atendemos mais de 100 mil clientes todos os meses. Mas isso começou lá atrás, quando éramos só nós 4, com um grande sonho, com um grande desejo de empreender e acreditar. Se alguém olhasse para trás e visse um taxista, 2 atendentes de lanchonete, uma babá, faxineira e naquele momento cabeleireira, falando em começar um negócio, acho que muito pouca gente iria acreditar que daria certo. Eu acredito muito no Brasil, acredito muito que empreender num país onde existem tantas lacunas de necessidades não atendidas é possível, não é fácil, mas acho que os obstáculos são pequenos diante de tantas oportunidades. Acho que é por isso que o Beleza Natural está aqui até hoje. Eu acredito muito que vários outros negócios têm espaço e podem crescer e se tornar as novas multinacionais brasileiras no futuro, como a gente vai ser, se Deus quiser. É isso, né, gente? Então, assim, a história aí que ela contou pra gente fala muito sobre resistência, né? Alguém aí que começou, que não tinha todo um perfil de empreendedor, né? Assim, tinham as características comportamentais dos empreendedores, né? Então, assumir risco calculado, persistência, resiliência, busca por qualidade, mas que, apesar dos desafios, resistiram e estão aí impactando e gerando emprego e renda, que é mais importante para toda a sociedade brasileira. Bem, então vocês acham que é importante a gente pensar como a gente pode continuar aí, né, a ser resistência? Importante a gente pensar? Vocês acham que é? Bem, como a gente já está avançado, já vou responder por vocês aqui. Então, é importante sim, pois potencializar os negócios protagonizados por mulheres também é uma forma de potencializar-se famílias, comunidades e ecossistemas, né? Uma vez que, como eu já trouxe até aqui, mulheres quando empreendem, elas empreendem para atender uma necessidade de suas famílias, de suas comunidades e também de todo um ecossistema. E, afinal de contas, né, de tudo que a gente falou até então, empreendedorismo é sim um ato, né? É também amor, mudança, coragem e, ao final, resistência. E sobre o futuro é feminino, né, gente? E o que a gente pode fazer para continuar potencializando, impactando e resistindo aí por meio das nossas vidas, dos nossos negócios. Bem, deixa eu interromper aqui a apresentação. Vocês estão todos aí, que bom, né? Que ainda estamos aí. Todo mundo muito resistente, né, gente? Sexta-feira à noite, estamos todos aqui ainda. Alguém quer abrir o microfone para falar alguma coisa? Algum sentimento, alguma ideia que teve, alguma observação que quer compartilhar do que foi falado até então? Ou dizer, Josi, eu não entendi nada. Não faz nada que você disse faz sentido. Tudo bem, gente, pode ser também, tá? Bom, eu gostei muito da apresentação do conteúdo, eu não conhecia esses exemplos que citou dos empreendimentos, eu gostei muito de conhecer, e não tenho muito o que dizer, né, mas assim, eu achei bastante inspirador e que incentiva a gente a realmente não desistir, tendo tantas histórias que a gente pode usar como exemplo. Exato, né? Exato. É assim. Pode ir, Michael. Você não... Eu só queria te parabenizar, Josi. Eu acho muito interessante quando... Eu gosto muito de te ouvir, de falar de negócios de impactos que envolvem, principalmente negócios direcionados ao público feminino. É emocionante ouvir você falar. Só queria te parabenizar, Josi. Muito obrigada. Olha, como eu disse para vocês, né, assim, o empreendedorismo ele vem na minha vida desde muito criança, assim, da minha família, e é sempre muito especial, né, porque eu venho
de uma jornada que não é linear, né? Então, a gente começou ali na prática, na vivência, no dia a dia, vendendo ali e tal. E aí, depois, né, vamos enveredando para um caminho mais profissional. E hoje eu tenho essa honra e essa grata oportunidade de impactar pessoas além da minha comunidade, além do meu bairro. Então, olha, gente, estamos aqui em Rondônia, né? E o quanto que é importante a gente encontrar outras pessoas que compartilham desses mesmos propósitos que a gente, né? Então, vocês têm aqui essa excelente oportunidade agora com a Hub RO, de poder se encontrar os propósitos de vocês, trazer as ideias, né? Enfim, trazer aí as inquietações, como eu compartilhei com vocês. Toda a minha trajetória tem muitas inquietações, mas a gente faz o que com essas inquietações? Desenvolve soluções, serviços, produtos. A gente sabe que a gente tem um contexto de desigualdade social? Temos. O que a gente pode fazer? O que a gente vai desenvolver para poder mitigar um pouco esses impactos? Bem, mais alguém? Boa noite. Eu sou Gerlane, né? Como a Josi Santos apresentou aí para vocês, sou irmã dessa pessoa maravilhosa que nos fala, que apresentou esse projeto, né? Essa apresentação para a gente maravilhosa. E assim, desde que ela passou para a gente, desde pequena, né, a gente já cresceu no berço empreendedor. Minha mãe, desde sempre, foi empreendedora. Era manicure, tinha um salãozinho de cabeleireira, então isso já vem já desde berço. E ao longo dos anos a gente acabou, né, buscando isso com a gente, acompanhando meus tios, né, sempre nessa luta diária, né, nesse Brasil que a gente sabe que as coisas estão difíceis e nunca desistindo, sempre acreditando nos seus sonhos. E que eu tenho para deixar, né, para a gente hoje é o seguinte: se você tem um sonho, se você tem um projeto, não desista, persista, que a gente sabe que tem a dificuldade, a gente sabe que tem, né, uma coisa ou outra que vai dar uma parada, mas continua, né, continua, vai buscando e, como se diz, vai se aprimorando, que a gente fala que no dia de hoje a gente tem que aprimorar de acordo com as coisas estão indo. Então, assim, é só agradecer mesmo, e desejar boa noite para vocês e boa sorte aí para aqueles que estão buscando um projeto, as mulheres, né, que estão buscando um novo rumo aí. Obrigada. Muito obrigada. Um beijo. Ai, gente, tá vendo? A gente vai fazer palestra, a gente traz o couro, né? Convida todo mundo para participar também. Mori, você quer falar? Fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Prazer. Prazer, parabéns aí pela apresentação, né? Achei bem interessante, achei bem, como o Michael falou, né? Achei bem emocionante ver esses outros exemplos, né? Que você trouxe também, o projeto Vitec lá, eu acho que é sensacional, é muito bom também dessa democratizar um pouco, né? Acho que alguns aspectos aí que são importantes mesmo. Aí minha pergunta, na verdade, é porque assim, eu venho de acho que um contexto um pouco diferente, né? Assim, então, sim, eu sou branco, enfim. Sim. Então, uma série de aspectos aí que eu sei. Assim, nasci em São Paulo, estudei em colégio particular. Sim, tem uma série de questões aí que são um pouco diferentes. Aí, Jô, na verdade, eu queria saber, assim, porque assim, eu sei que a realidade é totalmente diferente, né? Até o contexto, assim, é tudo muito diferente. E até as referências e visão de mundo, né? Assim, que são diferentes como a gente nasce. Eu queria saber, assim, para, por exemplo, pessoas como eu, né, que tem assim uma outra história, que tem outro repertório, depende de como que os homens ou pessoas assim mais privilegiadas, entre aspas, podem ajudar vocês, né, e não cair de repente em estereótipos, sabe? Porque eu vejo muito acontecer isso daí, né? Sabe? Então, assim, como que de repente a gente pode apoiar de uma forma, acho que mais autêntica, mais genuína e que não seja tão no discurso pronto, no estereótipo, sabe? Sim, a gente fala muito, obrigada, Amori, pela pergunta, tá? É muito importante, né? E assim, o desenvolvimento ele só vai acontecer quando a gente, de fato, nos unirmos e atacarmos aquilo que precisa ser atacado, né? Trabalhar com aquilo que precisa ser trabalhado. Bem, e a diversidade, ela vem justamente para isso. Então, o que é a diversidade, né? É a gente trazer pessoas diversas e plurais nas suas necessidades, nas suas experiências, nas suas vivências, e incluí-las, né? Porque a gente brinca assim, diversidade é convidar para festa, inclusão é chamar para dançar. Por exemplo, eu estar aqui hoje enquanto mulher negra, né? Estando aqui em uma posição de que alguém que vai trazer um conteúdo, vai trazer uma visão de mundo, né? Ter esses espaços para compartilhamento e para troca também é muito importante.
Por exemplo, especificamente a gente está falando do ambiente do Hub RO, da Hub RO, né? O que a gente pode fazer para que esse ecossistema seja mais inclusivo, né? É justamente promover ações no qual a gente convide pessoas diversas, mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, enfim, pessoas diversas para esses espaços, e que essas pessoas sejam ouvidas e incluídas, né, também. São coisas que a gente pode fazer quando a gente tem a oportunidade. Então, eu tenho a oportunidade, eu estou em um espaço, eu agora, né, Josi Santos também, que eu sou replicadora de conhecimento, né, eu tenho uma determinada influência em alguns espaços, como eu posso fazer para considerar também as outras pessoas? A gente abrir espaço, E aí, assim, a gente vai errar, né, de fato, porque estamos todos aprendendo a fazer essa coisa toda que é trabalhar com a diversidade, né? Então, a gente realizar, errar em coletivo, tratar em coletivo, melhorar em coletivo, né? Pensar sempre no coletivo, assim, não é, eu, Josi, porque eu tive essa experiência, e trazer, olha como eu consegui. E todo mundo pode conseguir porque eu consegui. Mas eu sempre brinco assim, porque, né, por exemplo, eu estou ali no mestrado, eu estou ocupando os espaços, eu consegui. Por que todo mundo não consegue? E aí eu trago uma outra pergunta. De onde eu venho, eu tenho pelo menos 20 amigas. E elas não me acompanharam durante toda a minha trajetória. Então, não é só uma questão de que porque eu consegui, todos os outros conseguem, né? A gente tem que tratar por que essas pessoas foram ficando pelos caminhos. Quais foram as barreiras que elas foram encontrando, que foram deixando elas pelo caminho. E aí a gente vai trabalhando assim. Obrigada, amor, Legal. é isso. Obrigado. Mais alguém quer fazer mais alguma pergunta? Quer colocar alguma coisa? Tiago, que está aqui. Moacir. A Jeane. Almerindo. Se não quiser abrir a câmera, pode, não precisa. E aí a gente vai para o encerramento também, né? Para liberar vocês para o sextou, é isso? Para liberar tá todo mundo vocês. sextando já. Vocês já estão sextando, gente. Aproveita a oportunidade. Então, eu queria dizer que eu me identifiquei um pouco com aquele último vídeo que você passou ali do taxista, tipo, como é que é? Um Do negócio Beleza que... Natural, que teve que vender o Fusquinha para poder investir no negócio. Exatamente assim, você insistir com alguma coisa que parece impossível. Eu acho que é um pouco o meu caso, sabe? A minha ideia é meio maluca e meio sozinho, tentando encontrar alguém para poder somar força. E já tem bastante tempo que eu estou na ideia, então me identifiquei com aquele vídeo. É mais ou menos uma história parecida com a minha. Estou sozinho, estou há muito tempo nisso, mas estou chegando de pouco a pouco. Isso aí. E outra coisa, assim como no exemplo deles, é importante a gente buscar outras pessoas. E aí, ali no vídeo, tem, né, algumas coisas que a gente pode tomar aí como experiência para a nossa jornada empreendedora. A gente buscar pessoas que possam nos ajudar nessa trajetória, pessoas e espaços. Então, a gente está falando aqui da Hub RO, então é um espaço que está de portas abertas para que vocês tragam suas ideias, para que vocês tragam seus desafios, né? E aqui, potencialmente, encontre outras pessoas que possam te ajudar e compartilhar aí dessa trajetória contigo. Também a gente pratica muito, né? A gente fala muito nessas sessões de consultorias, é que a gente precisa se apaixonar pelo problema. A gente sabe que é um desafio, porque muitas das vezes a gente se apaixona pela solução, né? E isso não é porque, assim, até eu como consultora, se for desenvolver um negócio, vai chegar um ponto que eu vou ficar um pouco mais apaixonada pela solução. E aí é importante que a gente tenha alguém que nos oriente, que diga, vamos voltar aqui para o problema, que talvez não seja esse caminho, essa solução que vai resolver o problema. Talvez a gente tenha que ajustar a rota, encontrar um outro caminho, uma outra forma de atender essa necessidade, essa demanda. Então, por isso que é importante compartilhar com outras pessoas. Então, aí, ó, Elisângela, Amor, Javé, ó, Maicon, aqui é seu lugar, Almerindo. Ótimo, perfeito, tranquilo. Aí, ó, muito bom. Mais alguém? Eu tô em casa, né, gente? O bom assim que a gente tá online, eu tô em casa, a gente pode ficar conversando aqui. Vocês já viram que eu gosto de falar, né? Eu falei até a história o tempo. Ai, meu Deus.
Eu acho que não temos, então, mais perguntas, né? Então, eu acho que a gente pode encaminhar. O Thiago colocou aqui, gostou muito da sua história, pensou igual a ti, em vários aspectos, obrigado, tive alguns insights. Aham. Ah, ele disse que ele está um pouco adoentado hoje. Tá. Mas, ok. Vamos nos conectar também via LinkedIn, vou passar aqui para vocês. Depois o LinkedIn também, né, para a gente manter contato. Estou à disposição, esqueci de colocar aqui os meus contatos, mas tem lá o Instagram, LinkedIn, né? A gente responde, assim, não vamos dizer que é express na mesma hora, mas a gente responde. Ok, vamos encerrar? Vamos. A Jane aqui deu os parabéns. Parabéns pela sua história, bem inspiradora. Ah, obrigada. Pois é, gente, assim, até eu me surpreendo às vezes com a minha história, tá? Às vezes eu paro e falo, gente, isso tudo mesmo, aconteceu isso tudo? Pois é muita terapia, muito trabalho, né? Muito trabalhar com propósito. A gente vai transformando essas coisas que vão acontecendo na vida da gente. Tem uma frase, eu não sei de quem é o autor, mas eu li uma vez e eu guardei para mim, né? Eu prefiro ser aquilo, eu não quero ser aquilo que fizeram comigo, né? Eu vou fazer da minha jornada uma coisa diferente, eu vou fazer outras coisas, eu vou, enfim, transformar, não romantizando, sabe, assim, vou transformar dor em luta, mas vamos lá viver com propósito, impactando outras pessoas, outras vidas, outras histórias, né? Eu acho que o empreendedorismo é uma excelente ferramenta de empoderamento, né? E também desenvolvimento de pessoas e negócios. Obrigada, Elisângela, obrigada, amor, obrigada, Michael. Até. Eu vou fazer das palavras do Michael as minhas, porque, assim, quando eu vi esse tema lá, eu falei, é a Josi, esse aqui foi escrito para a Josi, ela tem que vir. E eu gosto muito de ouvi-la, é muito bom, assim, você fala muito bem. Estourou o tempo, a gente nem viu estourar o tempo aqui, estava tão bom te ouvir. Mas tranquilo. Gente, obrigada pela participação de vocês. Olha, essa semana eu vi gente aqui que participou desde terça até hoje. Então, parabéns, assim, vocês estarem aqui, realmente, como a Josi falou, já é uma resistência. Então, obrigada mesmo pela participação de vocês. Fiquem sempre ligadinhos aí nas nossas redes sociais do Hub, a gente vai estar sempre comunicando novos eventos que a gente vai fazer. Semana que vem, como eu falei, já tem 2 eventos aí, logo a gente vai começar a comunicação, mas para vocês já ficarem ligadinhos, e também vai ter o nosso edital, que vai sair aí mês que vem. Então, para quem já tem uma ideia de negócio, ou quem já tem um negócio mais estruturado, é legal dar uma olhadinha no edital, e também na maratona que a gente vai ter mês que vem, que vai ser justamente os primeiros colocados, eles já vão entrar direto na pré-incubação. Então, aí já é uma grande oportunidade para vocês, que vocês não vão precisar passar por edital, por seleção, nem nada, vocês já vão entrar direto, tá? Então, fiquem sempre ligadinhos que a gente vai estar comentando aí nas redes sociais, no Facebook, Instagram, WhatsApp. Então, fiquem sempre ligadinhos. Então, obrigada a todos, uma boa noite. E antes da gente terminar, eu queria propor para quem puder ligar as câmeras para a gente dar nosso print final, e aí a gente encerrar. Vou tirar então. Os cabelos, né? Vou passar um perfuminho. 3, 2, 1. Show. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite.